Tua Ansiedade, de Eulália Bueno. Vezes sem fim, te encontramos agasalhado sobre o véu da tristeza. Quando não, de olhar turbado pelas lágrimas do desânimo, sem motivo para seguires adiante. Parece que todos os teus sonhos foram desfeitos e as esperanças removidas do horizonte da tua alma. Não encontras motivos suficientes para continuar, vivendo com alegria e gratidão. Os amigos já não sorriem como antes. Os desejos não mais encontram caminho para materializarem. Parece que tudo vai ruir sob extensa onda de pessimismo que se assola o espírito. Nem te das conta de que queixares pelo pouco que não conquistaste, desperdiças os bens incalculáveis que já possuis. Não percebes que és portador da sublime oportunidade da reencarnação e os sofrimentos vivenciados, tanto quanto os obstáculos que surgem, nada mais são do que benditas oportunidades a oferecer lições e morredouras indispensáveis ao teu enriquecimento espiritual. Nem sequer consegues sentir que diante de ti está a confiança de Deus em ti, que te deposita, rogando-te empenho no aprimoramento para que possas seguir adiante, colhendo novas e incomparáveis experiências. Parece o quanto estás distanciado do Pai. Através da oração, restabelece o intercâmbio com Ele, a fim de que possas encontrar forças e ânimo para dar continuidade à tua caminhada. E por onde fores, com quem seguires e diante de qualquer circunstância, nunca esqueça de que, mesmo não reconhecendo, está vivenciando a mais sublime oportunidade de oferecer a bênção do recomeço. Por isso, empenha-te em fazer o melhor que possas. Se te foi permitido reprisar o passado com a opção da melhoria, recorda que agora não somente vives o presente, mas também constrói a cada passo o sucesso ou a derrota do teu amanhã. Nós vamos também elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a Ele que abra o nosso entendimento para tudo que for trazido a esta noite, através dos ensinamentos do Cristo, que possamos assimilar profundamente em nossos corações, para poder pôr em prática no nosso dia a dia. Senhor, agradecemos este momento de oportunidade de estarmos juntos aqui em seu nome. E hoje, com alegria, nós temos o nosso companheiro João Lúcio, que vai nos trazer, né, essa reprogramação, né, recomeçar. João, a palavra é sua, meu amor. Boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz. Que os nossos mentores espirituais permaneçam conosco, nos auxiliando, neste primeiro encontro de 2025, né? Então, feliz 2025 para todos nós, os que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aos que estão em casa nos acompanhando pelas redes sociais, e aqueles que ouvirão essa live num futuro próximo, no futuro distante. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. A palavra proposta faz parte de uma lição de um livro do Espírito Hamed, psicografado por Antônio, daqui a pouco eu vou lembrar o nome, Francisco dos Santos Neto. É porque está aqui na frente. Então, é um texto, eu vou trazê-lo ele no primeiro momento, todinho, uma lição. Depois eu vou explicando, a gente vai bater um papo sobre ele.
Então, a palavra reprogramação, o prefixo re ali é de uma tomada de rota nova, é uma reprogramação. Será que é possível fazer uma reprogramação em nossas vidas? Uma vez que, antes de nascer, nós todos fizemos um planejamento junto com os nossos mentores. Planejamento. Isso não quer dizer que é execução e que vai ser igual ao que foi planejado. O avião, quando ele faz o plano de voo dele, ele já faz todo o preparo para onde vai, a quantidade de combustível, até se precisar de voltar. Então, ele faz um plano. Na verdade, se tiver um mau tempo, alguma situação lá para onde ele vai no caminho, ele tem que fazer o retorno, ele tem que mudar. Então, não quer dizer que planejamento é o que vai ser executado. E, por outro lado, também, nós, quando fazemos esse planejamento, nem sempre a gente tem competência para fazê-lo, sozinho. Então, quem vai nos ajudar? Pode ser o nosso anjo da guarda, pode ser os mentores espirituais, os espíritos superiores que nos dirigem, que nos acompanham a evolução aqui no planeta Terra, porque nem toda pessoa tem condição de fazer esse planejamento. Quando a gente fala que vai ter o planejamento espiritual, todo mundo tem, mas não quer dizer que todo mundo participa dele, não, porque a gente não tem lucidez, às vezes, para planejar. Mas, como a gente tem o livre-arbítrio, é até um dos princípios da doutrina espírita, livre obrar, a gente muda, muitas vezes, a nossa rota, a nossa programação, o nosso planejamento. Por isso que é preciso reprogramar. Quem tem GPS aí sabe disso, né? Antigamente tinha essa frase, danada. Você mudava de rua, virava uma rua diferente, reprogramando. Graças a Deus que eles acabaram com isso. Não tem, mas tem um barulhinho, né? O barulhinho faz, muda e você reprograma. Nós também podemos fazer isso nas nossas vidas, porque a gente tem um livre-arbítrio. E pode ser até um desvio daquela rota, daquela programação inicial. Um desvio que não estava programado, mas dentro das nossas possibilidades e limitações. E, acima de tudo, com a permissão de Deus. Pode ser até um desvio para um caminho do mal. Isso também é um desvio. Mas foi a sua opção, Deus respeita, e se estiver dentro da programação espiritual ampla, que é aquela frase que fala assim, até do mal Deus tira o bem, né? Deus permite. Na verdade, tudo o que acontece é porque Ele também permite. Mas estamos limitados e amparados pela sua misericórdia. Mesmo mudando de rota, Ele reprograma, Ele nos auxilia e a gente também pode reprogramar. Então, a ideia que está atrás dessa palavrinha, que é o título da mensagem, passa também por aí, além de outras coisas, com certeza a gente vai ver agora. Nós reprogramamos a nossa vida atual? Quem já fez a sua reprogramação? Será que a gente faz isso de uma maneira consciente? Você está vendo para o caminho e diz, não quero, vou reprogramar. Nós conhecemos muitas pessoas que fizeram isso e que fazem. Reprogramam, né, a sua rota, estava numa rota boa, numa rota de equilíbrio, numa rota de repente, tudo muda, por conta do livre-arbítrio. E Deus respeita, né? Deus respeita porque foi Ele que nos deu o livre-arbítrio. Então, vamos fazer uma leitura de um parágrafo aqui, na verdade, de um versículo. O Stanley não quer passar? Eu tenho que ampliar, Stanley? Eu acho que é aqui, né? Já está na tela grande? Eu tenho que clicar aqui. Não, nenhum dos dois. Eu tentei. Então tá. É esse aqui? De cima. Tá. Bacana. Stanley tem que estar aqui, senão não funciona, não. Esse versículo de Jesus está lá em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho
tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo só tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem fala isso é Jesus. Que no mundo nós vamos ter aflições, algumas traduções nem colocam o só ali, né? Mas outras trazem como só tereis aflições, e quando você avalia o que é aflição, você percebe que aqui na Terra a gente tem desde o início da manhã até a hora que a gente dorme a aflição. E aí, aflição não é só enfermidade, mas são apreensões. A gente vai ver o sentido amplo dessa palavra daqui a pouco e entender por que Jesus disse que aqui no mundo terra só tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Bacana isso, né? Ainda mais vindo de Jesus. Vamos seguir. O texto é este. Nasceste no lar de que precisavas. Vestistes o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuís os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes, pensamentos e vontades. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Esta é a lição. O livro se chama Uma Forma de Viver, como a gente falou, do Espírito Hamed. O médio é Francisco, do Espírito Santo. Então, vamos aqui, na sequência, analisar agora frase por frase. Vai ficar gravado no YouTube. Aqueles que quiserem depois ver novamente, a gente sugere. Eu mesmo gosto de ver para falar, corrigir algumas coisas, né? E não cometer os mesmos erros nas futuras palestras. Então, vale a pena depois. É um texto, é um estudo que eu fiz para pensar. Nós vamos começar no início de 2025, pensando, começar que eu estou falando à turma aqui, né, da reunião pública. Programação espírita e reflexões e ensinamentos. A primeira frase do texto: nasceste no lar de que precisavas. Aí vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 258, o espírito escolhe as provas e as situações que melhor contribuirão para o seu progresso. O lar em que nascemos reflete nossas necessidades evolutivas e as lições que precisamos. Então, nessa questão 258 e nas seguintes, naquelas que estão no entorno ali, é sobre a escolha das provas. Prova remete a quê? A ensinamento, a conhecimento, a aprendizagem. Então, provas que escolhestes. A gente já falou aqui. Quando a gente não tem condição de escolher, os mentores espirituais escolhem para nós. Então, nasceste no lar de que precisavas. Quantas vezes a gente vê pessoas reclamando que nasceu no lar errado, né? Que é a ovelha negra da família, que Deus errou, e que se a pessoa pudesse ter escolhido, escolheria outro.
E aí ela vai numa série de reclamações e de reflexões negativas, totalmente destituídas de verdade, porque Jesus nos falou: e conhecereis a verdade vos libertará da própria ignorância, dessas reflexões que não são verdadeiras. Por que Deus erraria? Por que Deus nos colocou numa determinada família e não na outra? E aqui ele amplia, ele vai falar num determinado corpo, numa determinada situação. Então, nasceste no lar de que precisavas. Olha só, não é talvez aquele que você queria, mas é o que você precisava. É o que você precisava para a sua própria evolução, para o seu ensinamento, para o seu aprendizado. E aí a gente percebe que Deus não erra. Ele fez a coisa certa. Embora a gente não entenda aqui na Terra, mas a gente vai compreender. Porque a verdadeira vida é a de lá e para lá nós estamos indo. Né? Emmanuel, no livro Pão Nosso, destaca que o lar é um cadinho, onde as almas se encontram para trabalhar na lapidação moral e espiritual. É um cadinho, é um espaço, né? Onde as almas, os espíritos, se encontram para trabalhar, lapidar a questão moral e a questão espiritual. É por isso que a gente precisa confiar em Deus, ter paciência com as situações que estamos vivendo, com as situações que a gente vai ainda, porque essas lições servem também para frente, né? Vamos nos deparar. E aí a gente precisa ampliar o nosso entendimento. É à toa? É à toa, Senhor, que eu estou enfrentando essa enfermidade? Ou meu marido, ou minha esposa, ou meus filhos? Por que nós estamos passando por isso? São perguntas importantíssimas. São perguntas que, de algum modo, a gente precisa de respostas. E onde estão essas respostas? A doutrina espírita, o espiritismo, traz respostas interessantíssimas para essas questões que o ser humano vive, à luz do Evangelho de Jesus. Então, consola e nos esclarece consolando. Na questão 344 de O Livro dos Espíritos, explica que a união do espírito ao corpo se dá conforme a necessidade. Ah, não, eu vou ler aqui antes, né, gente? Eu estava na frase anterior e agora eu estou lá, de azul lá em cima, é a segunda frase da lição do livro, que é a lição reprogramação. Vestistes o corpo físico que merecias. E quando esse corpo está enfermo? E quando ele é um filho, uma filha, alguém que vem num corpo disforme? Eu vi recentemente aqui num dos vídeos sobre aquelas irmãs siamesas. E eu vi no videozinho que elas têm 2 cérebros, 2 colunas vertebrais, 1 coração, 2 pulmões, e não separaram, porque elas são adultas, não puderam separar. A parte de baixo é uma só. Por que nasceram assim? Vestiste o corpo de que merecias. Então o corpo é uma veste. E quando a veste perde a sua utilidade ou fica muito gasta, usada, o que a gente faz com as roupas que não servem mais? Jogamos fora. Doamos não, né, gente? Se ela não serve, eu não vou doar a roupa que não serve. A gente vai jogar, vai desfazer, vai queimar, vai fazer alguma coisa, vai fazer pano de chão e vai por aí afora. O corpo é uma roupa que nós estamos vestindo e vamos ter que sair dele um dia. Então, nessa pergunta 344, a gente tem uma resposta interessante, que a união do espírito ao corpo se dá conforme a necessidade do progresso individual. Cada qual tem o corpo que precisa para o seu progresso espiritual. Pode ser que a gente não enxergue agora,
A não ser que você também tenha aquela situação que você nasceu com um corpo perfeito, tudo para dar certo, e você viver até os seus 80, 90 anos, né? Mas em virtude dessa reprogramação arbitrária, muitas das vezes, do livre-arbítrio mal usado, a gente muda esse processo, as enfermidades aparecem. Então, tem enfermidade que não é porque tinha que acontecer, que muita gente fala, tinha que acontecer, né? Não tinha, não. Muitas delas, as aflições atuais, são situações causadas por nós agora, por conta dessa reprogramação que o livre-arbítrio nosso engendrou, produziu, fez acontecer. Pessoas que deveriam ter um compromisso mais sério, relacional, marital, com a família, resolvem simplesmente sair de casa, mudar. Ah, mas eu tinha que separar mesmo. É isso e vai aquilo. Será? Será que você não fez uma opção mais fácil? Quando você deveria ou poderia ter feito um enfrentamento? Mas Deus deixou. A gente não está aqui para julgar a quem quer que seja. Não temos esse direito. Mas é preciso avaliar as situações. Por isso o texto reprogramação e porque a gente está com certeza aqui presente. No livro Missionários da Luz, André Luiz descreve como a reencarnação é planejada, inclusive no que tange as características do corpo físico. Podem olhar lá a reencarnação de Segismundo, no livro Missionários da Luz, tem detalhes lá interessantíssimos. Um deles que me chamou muita atenção é que as reencarnações comuns, elas não são programadas como a gente vê lá. As reencarnações programadas, aquelas que são mais importantes, vamos assim, para o espírito, são trabalhadas conforme a gente vê lá na obra Missionários da Luz. Mas as reencarnações comuns, talvez a nossa, a minha em especial, não recebe todo aquele detalhamento que está lá, não. Está no próprio texto. Mas tem reencarnação que eles fazem a projeção até do defeito físico que você vai ter. Acaso que as pessoas, se viessem, viriam tão belas, tão bonitas, que eles colocam determinados defeitos físicos, nessas enfermidades, na verdade são marcas espirituais que refletem aqui no corpo físico, para que a pessoa não fique tão bonita. Eu tenho uma palestrante espírita, que eu gosto muito dela, tem até o nome da nossa filha. E ela é psicóloga, trabalhou vários anos lá com o Divaldo Franco. Ela é aparentemente bonita, não é bela não, mas ela tem uma pinta, aquelas pretas aqui no corpo, né, que você vê que, você pediu isso aí. Você pediu. Pediu porque senão, gente, poderia ser até mexer com o brilho, com o orgulho, né, da pessoa. Então tem coisa que a gente pede. Às vezes um defeito na perna, às vezes, seja qual for. Vejam isso lá no livro Missionários da Luz, Reencarnação de Segismundo. Então, como disse ali, vestistes o corpo físico que merecias. E segue a lição reprogramação. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Eu já mudei de vários lugares, então acho que eu estou mudando, estou evoluindo, né? Consegui chegar nas Nações Unidas, não é mesmo? Nações Unidas. São várias nações. Tem Inglaterra, tem Itália, tem Bolívia, tem Brasil, nós estamos nas Nações Unidas. E tem alguns aí circulando, General Carneiro, Cavalho de Brito, Fátima, né? Doido para entrar. Mas vibra, consegue, né? Isso não é difícil, não. Mas moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar. Eu, certa vez, ouvindo um expositor falando, que muita gente que se encontra nas comunidades pobres, numa situação, às vezes, de miséria, ou vivendo ali naquele convívio, né? Elas estão ali porque não querem sair de lá. Olha só. Porque a hora que a pessoa também faz um movimento interior, não, eu quero sair daqui. Vocês já ouviram falar que o universo conspira a nosso favor? Quando a nossa mente projeta
Será que essa turma, não só lá, em outros lugares, eles não estão muito acomodados na situação em que se encontram? Até que ponto que você quer sair da situação em que você está? Então, aqui não é uma lição de comodismo, mas é uma reflexão. Porque você, quando criança, você não tem como escolher, você nasceu no lar. Eu sou de um lar de 12 irmãos. Então, eu já nasci naquele contexto. A gente vai crescendo, né? Mas a família, Deus, a programação é do Pai. Te colocou lá dentro. Vai ficar aí. Por conta da sua necessidade de adiantamento espiritual. Nós não sabemos o que fomos, o que fizemos. Porque, às vezes, as limitações é para que a gente possa ir moldando a nossa personalidade. Para que a gente não ultrapasse o limite que foi ultrapassado no passado e que agora a gente tem que estar limitado. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar onde está. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós vamos ver que as vicissitudes da vida são instrumentos divinos para a nossa melhoria espiritual. Olha só, já que a gente está num local de acordo com o nosso adiantamento, está causando vicissitudes, vou explicar, né, gente, o que é isso aí. Vamos lá. O que são as vicissitudes da vida? Referem-se aos desafios, dificuldades e experiências que enfrentamos ao longo da nossa ou de nossa existência terrena. Elas, as vicissitudes, não são castigos, mas sim provas e expiações. Ou seja, oportunidades de aprendizado e evolução espiritual. Então, vicissitude da vida, olha, desafios, dificuldades, experiências. Um simples desafio, está chovendo e a gente resolveu vir e olha que aqui nos encontramos. Isso foi um desafio que a natureza nos propôs, que a vida está nos propondo, e nós estamos aqui. É uma vicissitude. Às vezes você tem que pegar o ônibus cheio de manhã, ou acordar 1, 2 horas mais cedo e fazer esse enfrentamento de ônibus. São situações, né? Hoje mesmo, no trânsito, tinha um carro lá que ele soltava mais fumaça que esse trem antigo, que era as Maria Fumaça. Na frente, você tem que respirar aquilo. Mas eu paro, né? Paro, espero dispersar e deixo o carro embora. Eu sei que às vezes é difícil a pessoa gastar um dinheiro porque ela não tem para consertar o carro. Mas também colocar um carro com tanta fumaça na rua, isso é no mínimo irresponsabilidade. Eu até tento amenizar. Ele deve estar levando para o mecânico arrumar. Eu não vou seguir ali a pessoa, né? Então, a gente vai ficar tranquilo e respeitar também. Então, não são castigos, porque às vezes a gente pensa assim, antigamente as religiões ensinavam, a vida aqui é um castigo. A gente está aqui na terra porque é um castigo de Deus. Deus não castiga quem quer que seja. Tudo é consequência. É por isso que Jesus deixou bem claro, a cada um segundo as suas obras. É o danado livre-arbítrio atuando. Então não é castigo, e sim provas. A gente falou que provas está relacionada a ensinamento, a compreensão, ao aprendizado. Agora entra essa palavra expiação. Expiação é algo mais severo. É uma enfermidade, é um desemprego, é uma separação brusca, é um acidente. Expiar aquilo que você fez e ainda não está resolvido. Na verdade, a expiação é a segunda etapa do arrependimento. Está lá no livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, de Allan Kardec. Fala que lá tem 3 coisas importantes para o espírito crescer e sair do ciclo da perturbação e da inferioridade. O primeiro é arrependimento, se arrepender do mal que fez. Mas é um arrependimento de fora, não. É de dentro. É lá do fundo. Isso aconteceu com André Luiz,
8 anos depois que ele já estava sofrendo muito lá no umbral. 8 anos, isso é um bom tempo, né, gente? Mas o coração estava tão duro que quando lá no plano espiritual, ele lembrou da sua mãezinha. 8 anos depois. E ela nunca o deixou. Mas foi ele que se afastou dela, se afastou de Deus. Abre o coração, ele, e pede ao Senhor da vida, faz uma prece. Aí nesta hora Clarencio aparece. Então, olha, o arrependimento. Mas não basta só o arrependimento. Vai ter que ter outro passo, que é a expiação. Para isso nós estamos aqui. Muitos em prova, muitos em expiação, muitos em prova e expiação. E o terceiro passo é a reparação do dano causado à consciência, a outrem ou à própria vida. Então a gente podia aproveitar, sabendo desse detalhe, que se a gente está em expiação, a gente também pode, ao mesmo tempo, reparar, fazer o bem. É por isso que o amor cobre a multidão dos pecados. Pedro fala isso na segunda epístola. Então nós podemos, mesmo diante de um sofrimento, de uma dificuldade, fazer o bem, promover o bem. A gente viu isso aí na lição, vamos seguir. Demorei aqui na estante. Vicissitude da vida. Vamos lá. São circunstâncias que resultam das escolhas do espírito antes de reencarnar ou decorrem de seus atos, reprogramação, de acordo com a lei de causa e efeito. Existem situações que são desafios, colocadas por Deus, para o nosso crescimento. E a gente entende como como castigo, como expiação ou como prova. Não é, é um desafio para você ultrapassar, vencer e aprender com aquela situação. São instrumentos que Deus utiliza para promover a nossa melhoria, permitindo-nos superar imperfeições e desenvolver virtudes como a paciência, a resignação e a fé. Se a gente encarar a expiação, a prova, as vicissitudes da vida, algo que vai nos fortalecer na paciência, na resignação e na fé, a gente enfrenta com a cabeça erguida, com mais coragem, sem tristeza, sem revolta, sem vitimização. Então nós precisamos nos reerguer, talvez nos reprogramarmos, né? Opa, voltei. Em complemento, André Luiz, na obra Nosso Lar, ressalta que compreender as vicissitudes como parte do planejamento divino ajuda-nos a aceitar com serenidade as dificuldades, transformando-as em oportunidades de crescimento. Então, em vez de revolta, de tristeza, de depressão, de desânimo, lembremos Jesus, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, mas Jesus é Jesus, né? Eu sou eu, você é você. Se ele nos convidou a ter bom ânimo, e falou que ele venceu, está nos falando, ó, com bom ânimo você vai vencer, eu vou te ajudar. Isso é interessante para a nossa vida, porque todos nós temos desafios. No mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No livro Consolador, Emmanuel, Espírito, afirma que ao enfrentarmos com coragem e perseverança esses momentos, reforçamos nossa capacidade de construir um futuro mais harmonioso, alinhado com as leis universais de justiça e de amor. Ah, mas Deus não olha para mim. Deus não está me vendo. Deus não está acompanhando meu problema, minha dificuldade, minha dor. Deus não só está acompanhando, como Ele está dentro de você, dentro de mim, sofrendo na mesma condição a dor, porém com uma compreensão maior. Ele sabe quem eu sou.
Algumas pessoas, erroneamente, acham que Deus está num castelo, nas alturas, sentado, que as leis dele regulam tudo. Não. Se a gente pegar o livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 18, item 3, nós vamos aprender, e Kardec deixa isso muito claro lá, que Deus está dentro de nós. Ele está nos acompanhando, Ele criou as leis, mas Ele está nos supervisionando a todos. Ele sabe quem eu sou, onde eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sou capaz de fazer. Então, quando a gente pensa dessa forma, que existe essa possibilidade de comunicar com esse ser superior, que é o nosso pai, nossa mãe, é a inteligência suprema, é o amor supremo, de modo próprio, a gente aprende a conversar com ele. Meu Deus, dá um jeito, me ajuda, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Você não precisa de ter roupa, você não precisa de ter vela, você não precisa de ter um local específico. Você reza em qualquer lugar. A oração é a conversa com Deus. Você pode estar no banheiro lá, porque você não tem espaço no serviço, não tem? Vai lá para o banheiro, meu Deus, me ajuda. Eu não estou tendo paciência, não estou compreendendo. Eu preciso de ânimo, de coragem. E é interessante que o Espiritismo faz. Ele não coloca na mão ou na responsabilidade de um pastor, de um padre, de um orador. Ele coloca essa responsabilidade em nossas mãos, nos falando assim: você pode, você é filho de Deus, porque um dia você vai estar numa estrada só com Ele. Ai, 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 vou estar sozinho? Sozinha vai, sem mamãe, sem papai, sem irmão, sem ninguém. Você vai estar sozinho, sozinha. E precisa de mais alguma coisa? Tem uma passagem de Francisco de Assis, eu já contei aqui, interessante, né? Em pleno inverno europeu, semelhante ao que está acontecendo lá agora, talvez até um pouco pior. Ele sai com um de seus discípulos para um convento. Precisava conversar lá com a madre ou com o superior. Só que cai a noite, de madrugada, 2 horas da manhã, neve até o joelho. Mas eles conseguem chegar e batem a porta do convento. Quando eles batem a porta 2 horas da manhã, alguém atende naquela portinhola, né? As portas tinham aquela portinhola, abria assim. Quem está aí? Perguntaram lá de dentro. Aí ele respondeu: é o Pai Francisco. Todo mundo conhecia ali, né? Como o Pai Francisco. Aí ele não reconhece, espera aí. Fechou e foi lá dentro conversar com o superior. Aí o superior, aí ele voltou e falou: não, você volta aqui amanhã, que hoje nós não podemos, agora não podemos te atender, não. Aí o discípulo que estava com ele falou: paizinho, ele também era chamado de paizinho, e agora? O senhor disse lá atrás que a gente tinha Deus e o convento. E agora a gente não tem um convento, só tem Deus. Aí Francisco falou para ele: e precisa de mais alguma coisa? Espírito superior é assim, né? Só tem Deus e precisa de mais alguma coisa? Então, quando a gente chegar neste mar alto, como fala Emmanuel, numa das lições Pão Nosso, nestas situações em que estaremos só nós e Deus, se lembre dessa história, precisa de mais alguma coisa? Isso é muito interessante, porque nós vamos precisar, principalmente na nossa passagem, nós vamos passar sozinhos para o outro lado da vida. Mas vamos lá, tem mais coisa aqui. Gostaria de fazer um parênteses rápido aí no texto. Em Jerusalém, né, no primeiro século, que era a capital que abrigava o templo de Jerusalém, o povo hebreu tinha muito respeito, obviamente, por Jerusalém e pelo templo. Depois que esse povo foi destruído, se você vai a Jerusalém hoje, você vai ver gente chorando no Muro das Lamentações. Porque o Muro das Lamentações é aquele único pedaço do templo que sobrou. Para a gente ter uma ideia da importância desse templo na tradição do povo hebreu, até hoje. Vocês imaginam 2.000 anos atrás.
Então, durante 3 finais de semana, por ano, era dever religioso peregrinar para Jerusalém. Então, as comunidades judias, eles iam 3 vezes por ano, para 3 festas. A primeira é a Páscoa, que está escrito, mas eu não vou ler, rapidinho. A primeira festa, e as festas duravam uma semana, às vezes 7 dias, né? A outra festa era a festa de Pentecostes, também uma festa que eles iam e ficavam. A que me interessa, por isso que eu estou passando rapidinho, é a festa das tendas, ou dos tabernáculos, ou desse nome que eu não sei falar, que é Sucote, que na verdade se chama, é como se fosse uma tenda mesmo, né? É uma cabana, tipo uma cabana. Era chamada Festa das Tendas, e como as outras, cheia de simbolismo. Tanto a Páscoa, quanto a de Pentecoste, quanto a de tendas, a festa das tendas, tem um simbolismo muito importante para eles, e que, como também nós somos cristãos, Jesus falava para os judeus, Jesus era judeu, nós herdamos muitas coisas que ainda a gente não compreende direito, mas que é importante trazer. Então, durante a festa das tendas, os judeus construíam cabanas temporárias para lembrar o tempo em que os israelitas viveram em tendas durante os 40 anos de peregrinação no deserto, após as saídas do Egito. Então, eles estendiam as tendas nas ruas, nas casas, nos terraços. Era uma grande festa, não só para os que chegavam, né? Era muita gente que chegava, mas também para os da comunidade. Eles faziam e participavam. Durante a festa, naqueles tempos, a família saía de casa, geralmente no terraço ou no quintal, armavam uma barraca de acampamento. Vocês imaginem vocês, você tem a sua casa, tudo bacana, mas você tem que armar com as crianças uma tenda lá no terreiro, lá no quintal. Era uma festa. Aqueles que não tinham casa armavam nas ruas, ou as casas poderiam oferecer para os peregrinos que ali se encontravam. Era grande peregrinação. Esta é uma das festas. Isso realmente é muito interessante, né? Então, imagina a sua casa, onde está a sua cama, toda arrumadinha, e aí saía a família inteira para uma barraca ou uma cabana. Qual sensação você teria? Precariedade. Meu Deus, que diferença, minha casa e eu aqui numa cabana. Olha que exercício, né? O que eles querem com isso? Sensação de insegurança. Qual sensação você teria se tivesse uma festa aqui nas Nações Unidas e a gente armasse uma barraca, né, e vamos lá para a barraca? E tinham várias atividades que eram feitas, orações, meditação e etc. Depois vocês estudem mais sobre isso. A Torá determinava a festa da tenda com o seguinte lembrete. Torá é o livro dos judeus, né? É lá, daqui a pouco a gente vai até rapidamente falar sobre ela. O que ela determinava para a festa das tendas? Vocês vão comemorar a festa das tendas para não se esquecer de que são peregrinos. Outra palavra importante. Peregrinos. Torá, peregrinos. Mas vamos falar da Torá primeiro. Torá é um texto sagrado, fundamental para os judeus, composto pelos cinco primeiros livros da Bíblia, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Aqui estão os principais aspectos da Torá. A palavra Torá significa instrução, ensinamento ou lei. O conteúdo abrange desde a história da criação do mundo, lá em Gênesis, né, até a morte de Moisés, incluindo os mandamentos, os 10 e os 613 que Moisés criou, e vai por aí afora. Esses são os livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vão comemorar a festa da tenda para não se esquecer de que são peregrinos. Olha o símbolo. E aí vem um aspecto muito importante. O que é ser peregrino?
Peregrino pode ter vários significados, entre eles, pessoa que viaja em peregrinação, ou seja, a que vai de um lugar santo ou de devoção, vai a um lugar. Pessoas que fazem longas viagens, pessoa estrangeira. Este é o peregrino. É diferente daquele que é aquele que não sabe para onde que vai, nem de onde que veio, né? Andarilho. É diferente do andarilho. A gente está vendo na rua aí vários andarilhos. Porque ele vem de algum lugar, mas não sabe para onde que vai. E qualquer lugar que vai está bom. É diferente. O peregrino não. O peregrino sabe para onde vai, de onde veio e quando ele deverá voltar. Então, ser peregrino pode ter, já vi isso, né? Ser peregrino é ter uma meta clara, mas concentrar-se no caminho, respondendo aos sofrimentos e às injustiças com coragem e compromisso. Nós estamos tirando isso da festa das tendas dos judeus. A vida de peregrino é, portanto, uma jornada rica de significado espiritual e cultural, refletindo a busca de um propósito maior e conexão com o divino. Desafios e superações do peregrino. A jornada, muitas vezes, apresenta desafios físicos e emocionais, as vicissitudes que falamos há pouco, como longas caminhadas, condições climáticas adversas, dificuldades financeiras. Superar esses obstáculos pode ser parte da experiência transformadora da peregrinagem, da peregrinação. Vocês vão comemorar a festa da tenda para não se esquecer de que são peregrinos. E o que mais a gente faz é se esquecer que somos peregrinos. Não temos a sensação de que somos moradores, nós temos a sensação de que somos moradores definitivos do corpo e da terra. Aquela vestimenta do corpo, por melhor ou pior que seja, a gente tem a sensação de que você é um morador definitivo deste corpo. Vocês já sentiram isso? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ah, tira sim. Uma doença vai te tirar. Uma doença terminal vai te tirar. Eu não quero ser, mas na hora que soar a hora, você vai. Pode até conversar com ele, mas ele vai falar, não, está na hora, vem, e te leva. Mas você é peregrino. Você não pode ficar aqui para sempre, nem vai ficar. Nós todos somos peregrinos aqui no planeta Terra, na nossa casa, no corpo. Quer ver que você é peregrino? Uma das situações é essa. Pessoas entram na sua vida e saem. São os peregrinos. Quantos já tivemos isso? Pessoas que passaram por nós, e onde elas estão? Você nem sabe. E é bom que não saiba, porque ela veio no momento certo, na hora certa. Isso não é vida de peregrino? As pessoas chegam e vão embora. Vão embora porque o destino as levam para outros caminhos, ou vão embora para o outro lado da vida. É a realidade. É o simbolismo da festa das tendas, que a gente ainda não compreendeu e o Espiritismo vem nos ajudar. Nós chegamos e já estamos com o bilhete de volta comprado. Nós vamos voltar. Só não sabemos a data. Mas que nós vamos voltar, nós vamos. Se é assim é a lei, temos que viver como peregrinos. Me deem o último tchau, porque eu não sei se os verei amanhã ou se vocês me verão encarnados. Percebem que isso pode acontecer com qualquer um de nós? Depois não digam que não sabiam. É igual a mulher grávida que chegou com 8 meses, quase no 9º, para o médico, falou, eu não sabia que o neném ia nascer. Depois das contrações. Mas a pessoa às vezes quer ficar na ignorância, não quer fazer os enfrentamentos. Se é de Deus, gente, é o melhor para nós. Somos peregrinos, mas a gente se fixa. Você acha que nunca vai se aposentar?
Você acha que nunca vai perder papéis e posições? Você acha que sempre vai ficar no mesmo lugar? Na mesma atividade? Somos peregrinos. E a festa da tenda era uma chacoalhada no psiquismo do povo. Olha a função. Vamos acampar para você se preparar. Se preparar para quê? Para desarmar a tenda. Você já começou a desarmar sua tenda? Ou você não quer nem pensar nisso agora? Ou você está na tenda? Então, se está na tenda, uma hora você vai ter que sair. Podem pensar nisso com muito carinho, com muita importância, sem nenhum medo. Você estará com Deus, se Ele está com você. Qualquer descida para depressão, para tristeza profunda, pede a Deus. Meu Deus, me ajuda. Eu não estou aguentando sozinho. Mas a gente precisa fazer isso, porque é o melhor que a gente vai fazer para nós mesmos. O simbolismo, então, quando você nasce, você montou uma barraca. Você nasce e montou a barraca. Uma tenda, uma cabana. O dia em que chegar a sua hora, você tem que desmontar a tenda. Quantos enterros e velórios a gente tem ido aí, né, nos últimos tempos? E só vão os bons, viu, gente? Porque os maus ficam. Olha a gente ficando aí, né? Os bons Deus está levando. Os piores estão ficando, né? O dia que chegar a sua hora, você tem que desmontar a tenda. Só vai dar tempo para você deixar o bilhete assim. Fui. Vocês estão rindo, mas é sério. Fui. Ai, ai. Era esse o sentido espiritual da festa das tendas. Simboliza a fragilidade da vida e a dependência de Deus para proteção e sustento. Olha que as pessoas, eles já sabiam, os judeus já sabiam. E a gente, como tem a herança do cristianismo, Jesus era judeu, ele falava para judeus, ele falava agora para a gente, fala agora para a gente. Temos que pensar. Deixa eu passar aqui. Então, retornando ao tema reprogramação. Possuís os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Essa situação é ruim, né? Porque às vezes você está passando uma dificuldade, está precisando, você está se esforçando, mas você às vezes está num limite que, se te der asa, você pode fazer mal feito. E Deus vai te mantendo naquele limite até uma hora que você não, Senhor, pode mandar a Mega Sena que eu resolvo a parada. Quantos falamos isso aí, né? Manda a Mega Sena que eu resolvo. 3.400.000 por mês só de juros. Não vai fazer mais nada, não, né, Cid? Estava tranquilo ali. Mas tinha os outros que ganharam também, então 80 milhões estava bom. E dizem que o homem daqui da Nova Lima já foi lá tirar, já deve estar lá nas Bahamas, já deve ter, né? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que a verdadeira riqueza não é a terrena, é a espiritual. E os bens materiais são instrumentos, vou tirar esse apenas aqui, de prova e expiação. Ser rico ou pobre é uma prova, é uma expiação. Precisamos entender, o que não quer dizer que você tem que ser pobre e miserável. Deus é o Senhor da prosperidade. Nos quer, sim, prósperos, mas nós temos que correr atrás. Vamos seguir aqui. Outro texto. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Outra situação importante que a gente vive. No Livro dos Espíritos, na questão 675, afirma que o trabalho é uma lei natural e um meio de evolução. Por isso a gente vê lá, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Se o que você faz é útil
mas você não gosta, é um ensinamento de Joana de Ângeles, que eu usei até num trabalho final de curso que eu fiz. Se o que você faz é útil, mas você não gosta, aprenda a gostar, fala Joana de Ângeles. Você imagina um motorista de ônibus, ele não gosta de dirigir, mas ele precisa, porque tem família que paga aluguel, etc. Se ele fizer esse trabalho com revolta, com desânimo, com má vontade, o que vai acontecer? É um acidente, mortes, comprometimento, e por aí vai. Aprenda a gostar. É útil a função motorista de ônibus? Olha o que ele está fazendo. Levando as pessoas para o trabalho, trazendo, olha a responsabilidade. Pais de famílias, mães, crianças, jovens. Então aprenda a gostar se é útil. Se você quer sair disso um dia, mas não pode agora, se programe. É um direito seu. Ser lixeiro. Hoje o nome não é nem lixeiro, né? Hoje é... Não, Gari já passou, gente. O homem da limpeza, tem um negócio assim. Eu vi até um videozinho, um menino falando. O lixeiro. Aí o pai dele falou, não, filhinho, ele é o lixeiro, não. Lixeiro somos nós. A gente é que faz o lixo, nós é que somos lixeiros. Eles são os homens da limpeza. Olha só, ensinou para o filho desde cedo. Teus parentes, outra frase importante lá do texto, reprogramação. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. E a gente vai aprender que a lei de afinidade explica os laços que nos unem aos outros, revelando que nada é por acaso. As pessoas passam por nós, são peregrinos, atraídos pela nossa forma de ser, pelo nosso jeito, mas não nos esqueçamos, eles vão se afastar. E outros virão, como nós nos afastaremos, porque peregrinos somos. Entendam isso. Porque faz parte da vida, é o que Deus quer, a dinâmica. A revolta nossa, não queria que fosse assim. Discute com Deus, Ele está dentro de você. Pode fazer uma sessão hoje com Ele, de meditação e reflexão. Senhor, quero conversar com o Senhor. Vamos mudar essa lei? Por que as pessoas vêm e passam? Por que elas chegam e se vão? É porque a gente tem algo a aprender com elas e temos algo a ensinar. Mas é só no limite do aprendizado de cada um. Porque depois há necessidade de separação. Teus pensamentos, continua o texto, e vontade são a chave de teus atos e atitudes. São a forma como a atração, são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Que eu não vou comentar, vou passar. Não reclames, nem te faça de vítima. Coitadinho, vida cruel, síndrome de Hard, né? Ó céus, ó vida, né? Ó vida cruel. É a pessoa que se faz de vítima. Muito cuidado. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Aí ele conclui o texto. E nós vamos também caminhando. Não, tem essa outra aí. Reprograma a tua meta. Reprogramação. Busca o bem e viverás melhor. Reprograma se você está se sentindo no caminho da depressão, da perturbação, da ignorância, da tristeza, da solidão. Reprograma. Busca o bem e viverás melhor. Jesus é apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, como guia e modelo para reprogramarmos nossas metas, com base no seu Evangelho de amor e caridade. Lembrando que a caridade é a benevolência, a indulgência e o perdão. A primeira coisa que nós colocamos aqui foi esse versículo. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente viu as vicissitudes da vida, são também aflições, mas aflições também são desafios inevitáveis para a existência humana.
Causa-nos aflição, por exemplo, quando está chovendo muito, você não tem como estender sua roupa. Vai mofar dentro de casa. Outro dia um senhor, amigo nosso, que me ajuda, ele chegou lá em casa chorando, né? Quase que chorando. As minhas roupas estão todas mofadas. Eu não tenho condição de pôr. Aí eu falei, vai lá e conversa com a Mércia, quem sabe ela deixa colocar lá no, né, terraço dela. Ele falou, não, João, não vou incomodar ninguém, não. Porque eu também não tinha condição lá em casa. Mas ele chegou choroso, eu vi. Né? É uma aflição. E o ônibus que você perde? Você calcula isso, aquilo, vai lá, pega. Antes de pegar, o motorista sai 5 minutos adiantado e basta isso para você perder o ônibus. Aí depois, só 2 horas depois, né? E por aí vai. E se o pneu fura? 2 horas, né, Felipe? Não, é por isso que a palavra aflição, no que ela está causando, é aflição. Se você, por exemplo, vai para casa ali agora, e você fura, eu vou ter que falar, você fura seu pé num prego. Aí você pega aquele prego, Felipe, ele está todo enferrujado. Ah, meu Deus, será que vai dar um tétano? Será que eu tenho que ir para a UPA ou eu vou para casa, põe no sal, resolve tudo? Percebe? Isso é aflição. Tudo causa aflição. A questão é como você vai fazer o seu comportamento. Aí sim, você falou, eu posso olhar pelo outro lado, o lado bom, né? Eu posso olhar por isso. Um vizinho nosso lá recentemente, ele ia viajar na sexta-feira para a região de São Paulo. E lá não estava chovendo, né, gente? Arrumou o carro, isso e aquilo. Na quarta-feira, lá na garagem, perto de casa lá, ele foi dar ré, veio um outro que não viu, bateu nele. Ele podia ter viajado, que foi só no para-choque. Mas eu mesmo virei para ele, ó, isso aí é um sinal. pus a pulga na orelha dele. Isso aí é um sinal, fica esperto. Você vai para uma região. Aí, por fim, ele falou, não, se eu quisesse ter ido, eu iria. Era só para um durex aqui, durex, tem uma fita, eu iria. Mas eu não quis, resolvi não ir. Eu falei, bom, muito justo. Então, gente, já aflição é isso, né? Por isso é que Jesus falou. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Fazendo um paralelo, rapidamente, porque o nosso tempo já está quase esgotado, me fala que eu posso ficar aqui até as 9h55. Eu posso, né, vocês? Eu não sei. Mas é só para eu deixar esse conteúdo aqui preparado, porque aqueles que quiserem ouvir depois, os que estão em casa, né? Então, ambas as mensagens, tanto essa mensagem essa de Jesus quanto a do Hamed, enfatizam a responsabilidade individual. Jesus orienta a ter bom ânimo, enquanto o texto sugere reprogramar metas e buscar o bem. O foco na transformação do ser humano moral de comportamento. Jesus venceu o mundo por meio do amor, do trabalho e da fé em Deus. O texto convida a reforma íntima como caminho para viver melhor. A mensagem nos convida a uma reflexão profunda sobre as circunstâncias de nossa vida, mostrando que tudo está alinhado com as leis divinas e com o nosso crescimento espiritual. A mensagem de Jesus e o texto reprogramação convergem ao reafirmar que as aflições e as circunstâncias da vida têm propósito educativo e estão sob a supervisão das leis divinas. Ambos apontam para a necessidade de coragem, resignação e esforço consciente, como meios de superar os desafios e alcançar a paz interior. A doutrina espírita ensina que o autoconhecimento e a fé raciocinada são ferramentas indispensáveis para reprogramarmos nosso destino e alcançarmos a plenitude. A reforma íntima é a chave para viver melhor e em paz. O vídeo vai ficar gravado, né? Aqueles que não acompanharam aí, porque eu passei muito rápido, poderão retornar aí o vídeo, ver tantas e quantas vezes for preciso, se assim quiser, né? Eu agradeço, então, pelo carinho, pela paciência, a vocês todos, né? A casa que nos convidou.
aos nossos irmãos que estão em casa e desejando um feliz ano novo mais uma vez, com muito trabalho, com muito carinho, com muito estudo, com muita visão, né, ampla. Essa coisa de um feliz ano novo, a gente sabe que isso é força de expressão, porque o ano não vai ser feliz, assim, como a gente fala, não. Ele vai ser cheio de vicissitudes e desafios. A questão é como eu me encaro, vou encarar o meu comportamento diante dos desafios da vida. Porque aqui na terra só tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse-nos Jesus. Obrigado. Nós é que te agradecemos, João, e que o Senhor permita, né, que você sempre continue com esse propósito, né, de trazer os ensinamentos tão gostoso, né, para a gente, igual você trouxe. E trazendo essa primeira reunião, né, do ano, que com certeza começamos com a chave de ouro, né? Muito obrigada, viu, querido? E nós estamos, nesse momento, despedindo, né, dos de casa, dos internautas. Vamos fazer a nossa prece final e depois faremos alguns comentários e sorteio do livro. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus mais uma vez, agradecendo, Senhor, esta oportunidade maravilhosa de relembrar os seus ensinamentos, para que possamos reprogramar, Senhor, a nossa vida, o nosso ano. Agradecemos, Senhor, essa casa bendita que nos acolhe com tanto carinho, que neste momento, Senhor, sentimos os amigos espirituais nos envolvendo de força, de paz, de prosperidades. Ficamos em paz. Nós vamos sortear o livro, que é o livro de Rochester, A Pulseira de Cleópatra.